Decidi que as coisas precisavam mudar, mas como mudar as coisas sem mudar a si mesma primeiro? Entendi que isso era impossível, então me reconstruí. Hábitos descartados, manias deixadas de lado e formas de ver a vida finalmente deletadas. Hoje nós vamos falar sobre isso. Há alguns meses atrás, a minha vida estava uma completa bagunça, sendo bem sincera com vocês. Eu acredito que muita gente aí pode se identificar. Eu não tinha hábitos nem saudáveis, nem de qualquer outro tipo, porque eles simplesmente não existiam. Eu sabia as coisas que eu precisava fazer, mas eu não fazia porque, eu procrastinava e porque, eu estava completamente cômoda na realidade que eu estava. E essa realidade era acordar a hora que eu bem queria, porque como eu tenho liberdade disso, eu pensei, posso acordar a qualquer hora, não tem problema nenhum. Mas aí, outra coisa que eu tenho certeza que muita gente se identifica, um dia da semana eu tinha um compromisso 8h30 da manhã. E daí, tudo ia por água abaixo, porque todos os outros dias eu tava acordando 11 da manhã. E um dia só eu precisava acordar 8h30. Sofria e tudo virava um caos. Eu sabia que eu precisava implementar novos hábitos ou pelo menos reviver hábitos que eu tinha antes, sabia que me faziam bem, mas estava simplesmente ignorando e fingindo que eles não existiam. Em alguns momentos, eu confesso que eu tentei implementar esses hábitos. O da leitura, o de acordar cedo, o de fazer meu devocional pela manhã, me alimentar saudável, só que algo estava errado. Algo não estava conspirando para que aquilo ali funcionasse. E eu não conseguia entender o que era. Até que eu parei para pensar, porque eu tive que parar para pensar. A minha vida realmente estava virada de cabeça para baixo e eu não sabia mais o que fazer. E eu sou um pouco metódica, então as coisas para mim precisam estar no lugar. E como não estava, a minha vida, eu tinha que dar um jeito naquilo. E eu percebi que o problema era eu mesma. Eu percebi que nada na minha vida ia mudar se eu não mudasse antes. Se eu não me tornasse a melhor versão de mim mesma, ou pelo menos uma versão um pouquinho evoluída daquilo que eu estava sendo naquele momento. Eu percebi que se eu queria comer saudável, por exemplo, não adiantava de nada eu ficar pedindo tele, indo em restaurantes e comendo o que me dava na telha. E ir no mercado e pegar qualquer coisa, né, que eu nem me preocupava. Eu percebi que não adiantava eu querer acordar cedo para ter mais tempo no meu devocional, para ter mais tempo para mim antes de realmente começar o meu dia e começar a funcionar e trabalhar, se toda vez que o alarme tocava, eu colocava ali modo soneca e voltava a dormir mais, 3, 4 horas. Então, pra mim, foi preciso mudar aqui dentro. Não os meus hábitos, não aquilo que eu estava fazendo, não o que eu estava mostrando pro mundo que eu estava fazendo, mas sim a pessoa que eu era. E aqui a gente chega no ponto que eu entendi. Não tem como a gente mudar nada na nossa vida se a gente não mudar a si mesma primeiro. Com os hábitos que eu tava tendo antes, a minha ansiedade aumentou, assim, não consigo nem explicar o tanto que cresceu. Tristeza, pensamentos ruins, preocupações, tudo aumenta porque a gente não tá cuidando de si mesmo, a gente não tá cuidando da nossa cabeça, do nosso coração. Nós não estamos trabalhando para ser a pessoa que a gente quer ser. A gente só tá se deteriorando, a gente tá fazendo de tudo pra se autodestruir, digamos assim. Eu acho que o pior hábito e o que mais estava me atrapalhando, que eu sei que muita gente enfrenta, é o vício no celular. A gente não consegue largar, a gente não consegue passar nem um tempinho sem, porque a gente fica super entediado, não tem mais nada pra fazer, e aquilo ali consome com a gente e a ansiedade, vai em níveis absurdos. Só que a verdade é, a gente tem que se obrigar a dar um tempo daquilo, a gente tem que se obrigar a ficar um tempinho no tédio sim, a aprender a ter o controle sobre a nossa mente, porque nós estamos muito sem autocontrole. E isso acaba fazendo com que a gente perca tantas coisas, tantas belezas da vida, tantos novos hobbies, tantas coisas que a gente nem sabe que a gente iria gostar se a gente testasse, mas quando a gente testa, a gente adora. Porque o tédio, ele vem porque a gente acha que o único entretenimento que a gente tem ou é assistir série e filme ou ficar mexendo em rede social o dia inteiro. Mas não é verdade. A gente pode fazer inúmeras outras coisas. Um dos hábitos que eu implementei na minha vida e estou seguindo e já senti uma diferença assim, drástica, é acordar todos os dias cedo. Eu acordo 7 horas da manhã, mas eu não acredito que existe um horário certo, existe um horário que funciona pra ti. Eu estou acordando às 7 e passo aqui em torno de 1 hora ou mais fazendo meu devocional. É maravilhoso, porque quando eu tava com tudo de cabeça pra baixo, uma bagunça, eu conseguia passar no máximo 20 minutos. E não me ajudava, sendo bem sincera, não dava o efeito que eu queria que desse. E agora eu posso realmente dedicar esse tempo, o mundo tá em silêncio e eu tomo meu café quentinho aqui, leio com calma, fico tranquila, tenho tempo para ler meu livro ainda e escrever.
e tomar meu café com calma. Então, isso é uma das coisas que eu mais valorizo e eu entendi que nada muda se a gente realmente não enxergar o porquê que aquilo precisa mudar. Isso é outra coisa, não adianta tu dizer, eu quero fazer tal coisa e não ter um propósito pra isso. Tu precisa se relembrar diariamente. Por que eu tô acordando às 7 da manhã? Ah tá, é pra eu poder priorizar um tempo com Deus, é pra eu poder cuidar de mim mesma. Então você vai ter que ter o seu propósito em mente, porque sem propósito a gente desiste. A gente não pode ficar dependendo da motivação, porque uma hora ou outra ela vai sim acabar e você vai ter que ficar só na base da disciplina. E sem um propósito não acontece. Enfim, esse foi só um desabafo mesmo. Se tu se identificou, comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouco sobre. E se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.